jovem conservador de direita. Podcast. Bem, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Não! Faça aquela coisa que as pessoas gostam. Fazer de conta que estávamos a conversar. Ok. Então, eu não sabe, doutor, eu no outro dia, por acaso, eu ia passar e nem estava mesmo. Estava distraído, estava na minha. Estava tipo a ouvir uma música na minha cabeça. Tipo, Crazy Town, conhece? Que é isso? Eu ia ouvir tipo na minha cabeça porque eu tipo não tenho fones e também não vou ouvir alto com o telemóvel porque isso fica mal. Ah, lá está. Pelo menos é bem educado. E então eu Mas estava a ouvir alto dentro da sua cabeça? ponho a dar músicas na minha cabeça. Mas muito alto? Sim, alto. Mas olha que pode incomodar outras pessoas que estão a ouvir músicas nas suas próprias cabeças. Pode entrar na cabeça delas e de repente ficam a ouvir a sua música. Acha isso justo? Sim, eu no outro dia por acaso eu estava a ouvir Crazy Town. Come my lady, come my lady, you're my butterfly. Chega. E depois, tipo, Isso é recente? É Eu não uma, ouço muito é muita uma música banda recente. moderna que está aí a bater. E então eu ia ouvir essa música e estava tipo na minha, e é fixe também o facto de eu ouvir na minha cabeça, posso acrescentar coisas que a música original não tem. Por exemplo, eu ouço esta música à parte do rap, eu ponho uma senhora a cantar ópera. Percebe? Ok. Faço um remix especial, ponho violoncelo também, depois tipo misturo um bocado a meio da música, começa a dar o Dr. Avicii, depois passa para Crazy Town. É E vantagem. tem de pôr também o Dr. Wiz Khalifa a fazer um rap lá no meio. De vez em quando vou tentar aproveitar essa ideia e então é o Spotify da minha cabeça. E às vezes também meto anúncios, não é? Porque como eu não pago, Sim. ponho-me a pensar em anúncios de cenas que eu gostava de comprar, mas não posso porque não tenho dinheiro. E, então, tipo, E também agora... pode ser anúncios de outras músicas para ouvir. Sim, também. Já ouviu a nova música do Dr. Diogo Pissarra? Já está disponível no Spotify. Também pode acontecer isso. Faço isso e com uma voz mesmo irritante. E eu fico a pensar, pô, eu curtia ter uma versão premium na minha cabeça. Não tenho. Então eu ia na rua, tipo, estava a ouvir isto. E tipo, o doutor nem imagina o que é que aconteceu. Passou um carro por mim. E eu fiquei, uou, um carro a passar aqui a estas horas, naquele sítio. Fiquei completamente estupefacto. Por passar um carro? Sim. Era um carro mesmo, daqueles com 4 rodas. Era vermelho. Ok. E acho que tinha pessoas lá dentro. E o carro passou e eu fiquei a pensar, para onde é que ele vai? Àquelas horas, naquele sítio. E o carro passa e eu fiquei mesmo... Gostava de saber para onde é que ele ia. Fiquei a pensar, será que ele vai... tipo a casa de alguém, visitar uma pessoa que ele não vê há muito tempo e que, tipo, imagino, ele se calhar estava na vida dele, o senhor daquele carro, e disse, eu, tipo, sou alcoólico e tenho de ir falar com as pessoas todas que eu deixei ficar mal ao longo da minha vida, e é agora. E foi a casa da pessoa, uma pessoa que ele deixou ficar mal, dizer, peço desculpa, eu bebi 3 shots naquela noite e depois disse que pagava e nunca mais te paguei. E eu agora, como estou nos Alcoólicos Anónimos, tenho de pedir desculpa por causa disso. Se calhar foi fazer isso à casa de alguém. Não sabemos. Nunca vou saber. Isto deixa-me, tipo, até meti pause na música para ficar a pensar nisto. Ok. Que música é que estava a dar no carro do senhor? Ouviu? Não. Não, porque tinha a minha música muito alta. Mas tenho pena, se calhar se tivesse ouvido o que ele estava a ouvir, dava-me pistas do que é que ele ia fazer. Ok. Eu podia estar a ouvir este podcast. Se tivesse a ouvir este podcast é que era incrível. Já viu ele ouvir este podcast e ele a passar por mim, tipo, a pessoa que ele está a ouvir no rádio do carro? Era. Tá? Pronto, posso... vamos ligar. Lá, boa tarde, pessoas. Bem-vindos a mais um episódio e temos aqui um convidado muito especial, o doutor, e um convidado menos especial, que sou eu. O senhor é convidado? Não, o senhor é empregado deste podcast. Sou colaborador. É o colaborador deste podcast. Colaborador permanente. Sim, efetivo. Precário. Precário. Tem contratos de 6 meses neste podcast. Sim, pode ser que o Dr. Rui Tavares me contrate para trabalhar no podcast dele. Olha. Não é? Sobre história. Eu sei cenas de história. O que é que sabe de história? Tipo, primeiro rei de Portugal. Qual foi? Dr. Dom Henrique. Tipo, eu sei boa a história. Ok. Pergunte-me qualquer coisa da história de Portugal a ver se eu não sei. O que é que aconteceu no dia 1 de dezembro de 1640? O sol nasceu e iluminou a nossa bela pátria. Em dezembro? O sol nasce. Nasce, mas ilumina. Não acha que nesse dia podia estar um bocadinho nevoeiro?
Não, houve um eclipse nesse dia, foi? Não, E foi a nevoeiro. noite o dia inteiro. Uma coisa é iluminar. Ilumina sempre. Ok, está bem. Há sempre mais luz quando é de dia do que quando é de noite. Mas estava mais próximo ou mais longe da Terra? Estava mais longe, era inverno na altura Então já. está mais próximo. Sim. No inverno o sol está mais próximo. Claro que sim. É o princípio da radiação do Sol. Quanto mais longe, irradia para mais sítios. Logo aquece mais. Aquece mais. Sim. Esse é o princípio. O Sol está mais O próximo sol da é Terra. quente. Então, doutor, quando está mais próximo da lareira não fica mais quente quando está mais afastado? Mas não é esse o princípio. O princípio é, imagine, o princípio não é da lareira. O senhor vive num tempo muito passado. O princípio é do aquecimento central, em que o senhor tem um aquecedor no centro de um compartimento a aquecer a casa toda. Ou tem, da parte de fora, vários aquecedores a aquecer-lhe as paredes da casa. O que é que prefere? Prefiro ter a lareira para ir lá aquecer. Não, é Um o fogareiro. aquecimento. É o aquecimento. Está a ver, doutor, com o meu talento para apresentar podcast, ponho as pessoas a ensinar cenas muito interessantes. É, o senhor Já viu o doutor Rui percebe muito Tavares de na história. minha mão? O doutor Rui Tavares na minha mão, tipo, ia dizer cenas muito mais interessantes que o que ele diz, supostamente. Acredito que sim. Imagina eu no Governo Sombra. A substituir quem? O doutor Pedro Mexia, que é assim o mais intelectual lá. O senhor ia começar a ler jornais vindos de Inglaterra para saber o que é que se passa lá fora. Eu tenho acesso a esses sites. Os mesmos sites Mas que o ele... senhor lê esses jornais em papel? Leio os títulos. Em papel é O diferente. senhor manda vir em papel? É diferente? Esse é o skill, é o grande skill do Dr. Pedro Mexia. É que ele folheia jornais do estrangeiro. Pois, e fica com aquela tinta estrangeira nos dedos. É. E como não lava as mãos... É. E ao mesmo tempo é poeta e conselheiro do Dr. Marcelo. Está a ver? Então ande lá. E Está a demorar montes de tempo a iniciar Ok, este vamos podcast. lá. Vou meter a música. Tal. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana? O tema desta semana é a chegada a Portugal da CNN. É? É o tema mais importante desta semana. Sim, ok. E o que é que o doutor quer dizer? Tem alguma mensagem especial É para extraordinário. a CNN de Portugal, que no fundo é TV24, não é? Sim, mas houve um takeover, ou seja, internacionalizou-se a TVI e tornou local a CNN. Sim. Ou seja, pegou num canal do estrangeiro. Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou ganhar mais força na minha vida. Mas se lhe disserem que fez um empowerment, o senhor não se sente logo que é mais especial. Sim. E o que a TVI fez? TVI é um nome muito local. Então foram buscar um nome estrangeiro para fazer a Franchise. mesma coisa. Franchise. É. É tipo... eu O ter senhor pode vender hambúrgueres, certo? Mas de repente, se espetar lá os arcos, Se meter um palhaço à porta... um palhaço à porta e os arcos dourados do M, do Dr. McDonald's, não tem logo mais negócio. Dá mais prestígio, sim. Dá mais prestígio. Neste caso, o que aconteceu foi, contrataram uma empresa de mudança de reclames luminosos para mudar os estúdios da TVI e mudaram o logotipo no mesmo canal. E tem a CNN. Portugal. Sim, eu acho que mais canais deviam fazer isso. Tipo, RTP podia ser A BBC. a BBC Portugal, o canal 2 HBO Portugal. Podia ser. A SIC podia ser a Apple TV. Ou E a TVI podia se tornar... Não, Netflix não, mas tinha de ser um canal... A Globo. a Fox News podia passar a ser a CMTV Estados Unidos, não era? Era um Podia ser. bom move para a CMTV, não é? Podia ser. Podia ser. Era... E tipo, a CNN, que no fundo é TV 24, tipo, está a fazer uma campanha nas redes sociais a apresentar os seus comentadores, Tá. que são os mesmos. São os mesmos e não só. Tem aqui algumas adições. Que é o seguinte. O Dr. Bugalho está lá. O Dr. Bugalho Que está é- lá. e foi apresentado, eu vou citar mais ou menos, foi apresentado como uma das vozes mais proeminentes da sua geração. E é proeminentes até no sentido Ele agora de... foi um bocado ultrapassado pelo Dr. Kyle Rittenhouse. Não é? É verdade, é verdade. E vamos falar dele mais à Sim. frente. Vamos falar dele mais à frente. Mas o Dr. Sebastião Bugalho é uma das vozes mais proeminentes, até porque a sua própria voz é proeminente. Já ouviu o Dr. Bugalho a falar? Eu nunca ouvi. Só o ouvi. Eu conheço o Dr. Bugalho daquelas fotografias que aparecem nas crónicas, nos jornais. Sim. Mas imagino que tenha uma forma de falar bastante distinta. Não, o senhor... Desculpa, o senhor já imitou o Dr. Sebastião Bugalho num vídeo. Mas é só dizer uma frase. É. Sim. O que será? É. O que será? Como é que era? Já Era não do me lembro. vídeo do, Era do vídeo CDS. do Rest in Peace CDS, tem lá uma... Mas foi o doutor que imitou, não fui eu. Vamos lá. Dizer também o seguinte, que é, alguns cronistas do Observador passam para comentadores. Para as pessoas não pensarem que
aquelas cabeças que apareciam Sim. nas fotos, aquelas cabeças que escrevem crónicas uma vez por semana, mas elas durante a semana toda estão a rabujar com algum assunto. Sim. E é impensável uma pessoa não ter uma câmara e som à frente daquelas cabeças. A doutora Helena Matos, que é uma das cabeças mais esclarecidas deste país, vai ter assento também na CNN Portugal. Normalmente essas pessoas têm... O carisma é pouco na mesma, não é? Olhando para aquilo que elas escrevem, bate certo o carisma que elas têm. No entanto, as televisões usam as cabeças delas para falar, porque esses canais de 24 horas de notícias precisam de encher chouriços. Precisam. Grande parte do trabalho deles está aqui 3 notícias para dar hoje. Como é que vamos encher chouriços e fazer render Durante 24 horas. durante 24 horas? Então, chamamos pessoas... Dão corda à doutora Helena Matos e Sim. diz: olha, isto tem corda agora para 45 minutos. Sim, tem aqui um Começa aí a chouricinho para rabujar. encher com opiniões. Exatamente. Começa aqui a rabujar contra o marxismo cultural. E E ela... Ao início aquilo vem com muita força. e a seguir desenvolve a partir daí. Não, foi um fenómeno que o doutor abordou muito bem na revista Tudólogos, na revista O Doctor, tema Tudólogos, que podem encomendar, ainda existem disponíveis, poucas, mas existem, e que de facto é o que acontece na TV, na TV 24 CNN. Na TVI CNN. CNN 24 Portugal. Sim, em que tem o doutor Sebastião Bugalho, que foi nomeado voz da sua geração, apesar de não haver uma única pessoa da geração dele que o considera a sua voz, não é? Correto. Mas também é uma forma da CNN a dizer, olha, estou a ver, se vocês não se mexem, não se põem finos, vai ser esta a voz da Certo. vossa geração. O Dr. Sebastião Bugalho, que para além de voz, pode ser também as mãos de uma geração. Ele que há pouco tempo foi acusado de violência doméstica. Sim, mas isso lá está. Foi para ganhar caráter. Mas esta geração houve muitos rappers e há muitos rappers também com problemas E na justiça. o Dr. Sebastião Bugalho é daqueles que É um gangster, uma pessoa é o gangster olha commentator. e pensa mesmo que ele vem da street. Ele vem da escola Gangsta Tudólogos, não é? Exatamente. Sim, o doutor Sebastião Bugalho, ele quer ser uma espécie de doutor Paulo Portas, não é? Porque ele aos 19 anos já escrevia em jornais. Já. Ninguém lhe pediu. Ninguém disse. Não, ele escrevia Sim. e depois pediu autorização para publicar aquilo no jornal. Sim. E o jornal deixou. Que era o mesmo jornal onde eu escrevia, curiosamente. Sim, e ele era jornalista nesse jornal. Foi a primeira pessoa a entrevistar o Dr. Cabeça de Geleia como candidato a Louros, em que ele finalmente divulgou a sua estratégia eleitoral, que era dizer que os ciganos não faziam nada. Foi o Dr. Sebastião Bugalho que lhe meteu aquele megafone à frente. Ou seja, em termos de jornalismo, fez um serviço excelente ao país. As pessoas hoje podiam não conhecer o Dr. Cabeça de Geleia e, felizmente, o Dr. Sebastião Bugalho foi... o Dr. Sebastião Bugalho acaba por ser o Dr. Júlio Isidro da extrema-direita. É o que faz o lançamento. Tão novo. Ele reformou-se aos 22 anos. Reformou-se. Do jornalismo. Disse, agora vou para a política. Candidatou-se a deputado, perdeu. Mas foi repescado. Foi repescado e aceitou, mas depois o Dr. Chicão disse nem pensar e ele teve de voltar atrás. Até porque lá está, ia começar a CNN Portugal e o trabalho dele, entre aspas, de E ir como lá... é que eles iam buscar a voz de uma geração? Só podia ser o Dr. Sebastião Bugalho. Porque, aliás, de facto é capaz de ser a única voz daquela geração que está lá. O Dr. Sebastião Bugalho, que participou também, lembro-me eu, em excelentes debates sobre racismo em Portugal, lado a lado com o Dr. Nuno Melo. Duas pessoas que sabem o que é isso e sabem lá está. São as pessoas que mais sabem sobre o racismo porque nunca sofreram e ainda bem. Mas isso também temos de dizer uma coisa. Isso é culpa das pessoas que são vítimas de racismo que não se chegam à frente para ir falar às Não, televisões. estava lá o Dr. Mamadou Ba estava também. lá também. Estava lá o Dr. Mamadou Ba. Mas o Dr. Mamadou Ba ainda contribui para as pessoas serem mais racistas. Não estava lá. Estava lá, peço desculpa, uma representante do SOS Racismo nesse debate. Agora... Mas essas pessoas só contribuem para haver ainda mais não, mas racismo. eu estou farto de dizer que as únicas pessoas que são capacitadas para resolver o problema do racismo são pessoas que nunca foram vítimas de racismo. Porquê? Porque têm um afastamento afetivo do próprio racismo. Sim, são muitas mais delas são objetivas. Muitas delas até negam o racismo. E toda a gente sabe que negar o racismo é o primeiro passo para ele deixar de existir. O doutor... como é que se chama? O doutor Carlton Tucker? Tucker Carlson. Tucker Carlson. Estava a confundir com o primo do Dr. Príncipe Bel-Air.
O Dr. Carlton. Carlton, exatamente. Que é o primeiro, digamos assim, também ele é o primeiro a lançar esta ideia de que só há racismo porque as pessoas falam demasiado de racismo. É. E então, na CNN de Portugal, o Dr. Bugai está lá. Não sei se ele vai debater com o amigo dele, que é, no fundo, o representante da direita no PS, o Dr. Sérgio Sousa Pinto. Sim. Ninguém gosta dele no PS, mas ele tornou-se uma voz representativa. E é uma forma também das pessoas dizerem que há diversidade Sim. de opiniões, que é ter uma pessoa da ala direita do PS a debater com pessoas da ala direita dos outros partidos todos. Uma pessoa que é contra a geringonça. E Sim. que, no Só entanto, assim é que há diálogo. Sim. Mas lá está, também precisa de trabalhar e teve de apoiar um governo no Parlamento para os geringonça. Sim. E o Dr. Sérgio Sousa Pinto é também uma forma de nós, as pessoas da direita, podermos dizer que há pessoas no PS de quem nós gostamos, não é? Sim, se tiver lá o Dr. Francisco Assis é igual. Outra comentadora, que é provavelmente a melhor, que é da CNN Portugal, a doutora Joana Amaral Dias, também vai estar lá. Também migrou. Sim. Veio com o pacote da TV24 e também... E lá está, é preciso. É preciso mais mulheres a falarem nas televisões. Mais uma vez. Doutora Helena Matos, doutora Joana Amaral Dias. Sim, doutora Joana Amaral Dias, que é uma pessoa de esquerda, mas que tem algumas posições sensatas. Não podemos. A diversidade é muito importante. É. As mulheres estão sempre a dizer, queremos ser representadas em programas de comentário televisivo. Estão. É só homens brancos. Está aqui, olha, duas mulheres, doutora Helena Matos e doutora Joana Amaral Dias. Está feita. A doutora Joana Amaral Dias, que teve uma opinião controversa sobre a pandemia, não é? É controversa, mas é legítima. Todas as opiniões são bem-vindas. Se houver pensamento único, não sei se o senhor já leu 1984, isso é que é mau. Está lá tudo nesse livro. Está lá tudo. Se tiverem de ler um livro, não sei se as pessoas já ouviram falar, eu recomendo, Dr. George Orwell, e que ele escreve muito bem sobre estas coisas, sobre programas de comentário televisivos. Dos ideólogos da iniciativa liberal, não sei se sabe. E é importante, e ele escreve mesmo sobre isto, é importante, nos painéis televisivos, está lá no 1984, painéis televisivos, temos pessoas com opiniões estúpidas. Não é? Porque é importante, porque senão censura e não há liberdade. É verdade. Outra pessoa, atenção, temos novidades. O Dr. Júlio Magalhães foi desencarcerado da reforma para voltar a ser pivô de televisão. Não sei se sabe, o Dr. Júlio Magalhães é também um dos responsáveis por termos o Presidente da República que temos hoje em dia. Sim, ele era tipo o pé de microfone do Dr. Marcelo, não é? Exatamente. Ele dava-lhe o microfone e o Dr. Marcelo falava. Sim. Agora continua a fazer o mesmo, mas tem o Dr. Júlio Magalhães ao lado. Que o Dr. Marcelo por acaso esteve na festa de abertura da CNN Portugal. Como assim tinha de estar. Como o Dr. António Costa. O Dr. Marcelo esteve nos sítios sempre importantes. Quando abriu a casa da Dra. Cristina Ferreira e quando agora abriu a CNN Portugal. Sim. Ele está lá, à entrada. Eu acho que também temos de falar da primeira entrevista, primeiro grande furo da CNN Portugal, que foi a entrevista ao Dr. João Rendeiro. Sim. Foi ali uma imagem de baixo para cima, em que o Dr. João Rendeiro estava ali debruçado sobre a câmara. Sim, num quarto, num local Indeterminado. Eu não sei se o Dr. João Lemos Esteves já está na sua cava a investigar aqueles têxteis e aquela textura de parede para ver em que país é que ele está. Em princípio será ou no Irão ou em Cuba. Sim. Um dos dois ele está, garantidamente, e foi um furo jornalístico tremendo, em que o Dr. João Rendeiro, e bem, teve a mostrar que há 2 pesos e 2 medidas em Portugal. Sim, ele não cometeu assim tantos crimes, cometeu só alguns, segundo as palavras dele, e que o Dr. Ricardo Salgado está a ser muito bem tratado, enquanto ele está a ser perseguido nos meios de comunicação social. Normalmente isto há uma justiça para os poderosos e outra para o resto das pessoas. Mas mesmo dentro da justiça para os poderosos também há várias justiças. Sim. Há muita desigualdade. Uma pessoa quando frequenta um restaurante 3 estrelas Michelin, há sempre uma mesa que está mais bem colocada do que outra. Sim. Há uma que está junto à janela e a outra está cerca de 6 milímetros afastada da janela. E vemos logo qual é a hierarquia. Sim. Quem consegue chegar à mesa da janela está no topo. E o Dr. João Rendeiro aproveitou também para falar do amor que sente pela sua mulher, não é? Sim, eles não estão juntos. Não estão juntos. Ela foi apanhada, não foi? Sim, porque ele envolveu no esquema dele, não foi? Foi, exatamente. Mas é amor, isto é amor, não é? Olha, desculpe, querida, eu vou ali comprar tabaco, deixei aqui os quadros, tome bem conta deles. Sim.
Mas vai aonde, querido? É melhor não revelar. Sim, É melhor não dizer. Podemos estar a ser escutados. E foi-se embora. Sim, quer dizer... Passou o quiosque, apanhou um avião e foi para lugar indeterminado. Deixou-a no apartamento do motorista, não é? De 1 milhão de euros. Disse, fica aqui no apartamento do Dr. Ambrósio, ele toma conta disto e que eu vou que eu já venho. Eu trago-lhe tabaco, trago-lhe 3 monês e pronto. E trago-lhe um tereré. E ele, um tereré, onde é que vai? Não vou dizer. E então, ele agora está no estrangeiro. Ainda bem que ele aproveitou para ir à televisão para declarar o amor pela mulher, não é? Que é bonito. Sim. Estes gestos românticos. Ainda por cima na ex-TVI, não é? Como ele se tivesse passado um avião, aqueles aviões que passam em cima da casa do Big Brother. Ele fez exatamente o mesmo na abertura da CNN Portugal. Sim. Ou então utilizou a CNN Portugal para fazer uma espécie de chamada da prisão dele. Do cárcere. No fundo, a história deles, do Dr. João Rendeiro e da esposa, é um pouco a história do Dr. Boni e da Dra. Clyde, não é? Ou o contrário, Dra. Boni... Qual era o homem? Dra. Boni e Dr. Clyde. Bonnie é nome de senhora, acho eu. Só que na história deles era o equivalente ao Dr. Clyde espetar um tiro à Dra. Boni e ir-se embora com o dinheiro todo. Dar-lhe um tiro no pé, ela ficar a cochear, sim, não poder fugir e ele vai para longe. Não deixa de ser romântico, mas também uma mulher que se mete um criminoso, não é? Quer dizer, ela alegadamente. Alegadamente. Ela achava que era só o bem bom, não é? Que era só casas de 1 milhão de euros. Não, há este lado, não é? Sim. Mas de facto... E diz-se mesmo, não é? É no amor e na fuga. No amor e na fuga e quando lhe dá um tiro no pé. Sim, mas é isso que se diz na igreja. Anda o Dr. Ricardo Salgado a viver à grande e o Dr. Rendeiro, coitado. Não, o Dr. Ricardo Salgado não anda a viver à grande que está doente. Pronto, sim, mas... Está doente, coitado. Pronto, ou seja, provocaram-lhe uma doença só o facto de o perseguirem. Sim, porque a doença que dizem que ele tem é Alzheimer. E foi provocada. Foi provocada, porque uma forma de uma pessoa combater Alzheimer é manter o cérebro ocupado, não é? Como é óbvio. Se não tivesse sentido, ele ainda estava lá no BES. A ciência toda está desse lado. Não é? Fazer sudokus e assim não é assim que se combate. Gerir bancos. Não é? Esta hora, se ele estivesse à frente do BES ainda, com a cabeça ocupada, com um Excel e em reuniões, sequer nunca na vida tinha apanhado Alzheimer. É isso. Vamos rematar? Rematar, se quer. Podemos anunciar que o doutor vai ser comentador da CNN Portugal. Vou? Não, mas podemos anunciar a mesma, não é? Pode anunciar isso, pode. Tá Eventualmente. Eventualmente vou ser. Então, parabéns, TV 24 Portugal. CNN TV 24 Portugal. Isso. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar? Ora, devemos evitar sacar uma metralhadora no meio de uma multidão. Mas se o fizermos, que seja em legítima defesa. Ok. Então, pronto. Faça lá enquadramento. Está a falar do caso do Dr. Kyle Rittenhouse. Sim. Um jovem de 17 anos que foi para a manifestação Black Lives Matter em Kenosha, onde estava a haver motins e coisas a destruir propriedade privada, e ele saiu de casa para proteger a propriedade privada com um armamento de guerra, com a sua AR-15. AR-15, exatamente. E no meio disto, houve pessoas, snowflakes, que estavam na manifestação, que se sentiram intimidadas por ver de metralhadora. Um deles atacou e ele, em legítima defesa, matou. E depois houve outro que, ok, está aqui um tipo a matar pessoas, o que é que eu vou fazer? Atacou outra vez o Dr. Kyle Rittenhouse e ele, ok, teve de se defender. Sim. Quis-lhe bater com skate, teve de se defender, matou. Sim. E depois houve um que lhe apontou uma arma e ele também teve de mandar um tiro e feriu no braço. Portanto, estamos a falar de um herói. No fundo é a nova Doutora Greta, não é? Mas sim. Da nossa Doutora Greta, o Dr. Rittenhouse. Sim. Um ativista? Sim, porque é uma voz de uma geração que foi para um protesto de metralhadora. Sim. Proteger negócios privados. Ninguém lhe pediu, mas ele, vou sair de casa e vou defender propriedade privada porque isto está mal. Provavelmente se ele não tivesse ido a esse protesto, não tinha morrido ninguém nesse protesto. Mas nunca saberemos. Nunca saberemos. Tinha-se destruído mais propriedade. Sim, nunca saberemos. Sim. Agora,
se foi protegida a propriedade privada e morreram pessoas, também acaba por ser... pronto. Lá está. Há o valores. tribunal foi justo. Sim. O tribunal... Ele foi libado de todas as acusações. O tribunal aqui foi justo. Porque percebeu que aquela propriedade privada valia 2 vidas e meia. Sim, valia. Ele estava a proteger um stand de carros usados e, e hoje esse stand está lá e a oferecer bons negócios aos seus clientes, muito porque o Dr. Rittenhouse Sim. se sujeitou. Aliás, nesse stand o Dr. Rittenhouse pode ir lá buscar um carro com desconto. Então- Nenhum carro riscado com protestos Black Lives Matter porque o Dr. Rittenhouse impediu que as pessoas virassem este stand do avesso. Agora, ele chorou no tribunal e chorou de uma forma bastante convicta, em que se notava mesmo que estava triste. E agora que ele foi libado, já recebeu convites para estagiar de vários políticos republicanos. Como tem de ser. Uma pessoa vê um talento, não é? Uma pessoa vê o Dr. Bugalho e pensa, se eu não ficar com ele na CNN, alguém lhe vai pegar. Uma pessoa vê o Dr. Rittenhouse e pensa, se ele defende assim, vai para a rua de metralhadora e defende a propriedade privada dos outros desta forma, ele vai defender-me a mim. E nem é como segurança pessoal, pois não? Sim. Não. É mesmo, É mesmo como estagiar ideólogo. na papelada, mexer em papéis e assim. Tipo, eu... Imagina o que é passar-lhe à frente na fila para fotocópias. Ninguém lhe passa. Sabe o que é? Pessoas com doutoramentos, mestrados, com estágios em sítios reputados, mas não mataram ninguém. Não é? Onde é que eles querem chegar a algum lado se não tem no LinkedIn dois homicídios por legítima defesa? E digo-lhe mais. Ele, naquele escritório, ninguém vai passar à frente daquele político para tirar cafés, fotocópias, nada. Quando viu o Dr. Rittenhouse, falta muito. E ele, não, passo à frente. Sim. Primeiro levar o café, fotocópias. O que é que o senhor está a fazer? Só estava a tirar uma fotocópia. Vai demorar muito. Não, deixa estar, eu tiro daqui a pouco. Ele, pronto, ali a fotocopiar uma enciclopédia inteira. É uma mais-valia. Eu às vezes penso, uma pessoa vê estas situações nos Estados Unidos e em Portugal também temos boas manifestações. E é preocupante. Não pode ir ninguém armado. Não podem ir civis armados para as manifestações metralhadoras. Não. E já viu o pena. perigo que a nossa propriedade privada... Poderá estar ali a sofrer? Sim, não é? Tipo, há montes de manifestações... Uhum. Não se vê nenhum cidadão a proteger, tipo, olha, está aqui uma parrefoa, vão meter aqui de metralhadora para garantir que ninguém parte uma montra. Não há. Podia ser. Já viu o risco que estamos a correr nas nossas manifestações por não termos o porte de armas legalizado desta forma? Agora, há por outro lado os críticos que dizem que se o Dr. Rittenhouse tinha uma metralhadora, por que raio é que aquele senhor do skate que faleceu não podia ter uma bazuca? Pois. E aí, lá está, se é porte de arma, podia ser para todos. Ou, eu acho que não. Sim, mas o skate, lá está, o skate também é uma arma perigosa. Outros já levam com o skate na cabeça. Não, mas vejo muitos vídeos de pessoas a andar de skate que depois ficam com as partes baixas trucidadas, não é? Em corrimões e afins. E deixam de ser pais e tudo. O skate, aliás, O skate devia ser proibido. devia ser proibido porque é uma máquina de esterilizar homens. Mas lá está, também pode esterilizar os homens certos, não é? Uma pessoa nunca sabe. Eu tenho sempre esperança naqueles jovens. Aí sim. Tenho. Eu acho que eles, quando partem sei lá, a anca ou o fémur, depois vão para o hospital, 3 meses recuperar e começam a ver pessoas atarefadas e pensam, eu quero ser médico. E tornam-se médicos a partir daí. Mas eu estive a ver na internet alguns defensores, inclusivamente no meu Twitter, porque eu sou centrista. Então a doutora Sara Sampaio fez um tweet a condenar esta situação. Eu fui lá ensinar-lhe que ele... O senhor foi lá ensinar. Fui lá ensinar à doutora Sara e acho que ela aprendeu. Pelo menos ela não respondeu, é sinal que concordou comigo. É sinal que aprendeu, sim. Sim. E então eu fui lá dizer-lhe à doutora Sara, atenção, que o Dr. Kyle estava a proteger propriedade privada e liberdade é bem importante. Ele tem de poder andar armado na rua para poder, tipo, defender. E até lhe recomendei que lesse o 1984 no mesmo tweet. E ela não respondeu, é porque disse, ok, percebi e eu fiquei descansado. Ok. E fiquei contente por contribuir para ela se tornar mais culta. Depois o Dr. Cabeça de Geleia foi fazer um tweet contra a doutora Sara Sampaio, a dizer que era um jovem que só porque era branco foi condenado e que eu fui lá defender ao outro lado, ao Dr. Cabeça de Geleia, a dizer que, ok, apesar de tudo ele matou 2 pessoas, não é? E o Dr. Cabeça de Geleia também não ia gostar-se
custar que alguém que o defendesse, que alguém se sentisse ameaçado por si, fosse mandar 2 balásios. Não é? E disse, olha, lembra-se quando... Ele não ia ficar agradado com Sim. isso. Não, até lhe disse, olha, lembra-se, doutor Cabeça de Geleia, quando ficou todo chorão e aos gritos, todo histérico, porque levou com duas caixas de chicletes. Imagino que em vez de caixas de chicletes eram balásios. Pronto. Eu nesse tweet tive montes de gente também a ensinar-me coisas sobre o Dr. Kyle Rittenhouse. E então? E uma coisa que que eu é que aprendi... aprendeu? Uma coisa que eu aprendi foi que uma das pessoas que ele matou era um pedófilo. Aprendeu isso? Sim. Aprendeu isso no Twitter? Aprendi. Ele tinha sido condenado por pedofilia. Logo o Dr. Kyle Rittenhouse até fez bem. Ele não sabia que se tratava de um pedófilo. Mas ficou a saber a posteriori. Depois. Ou seja, até lhe devíamos dar uma medalha. Porque, tipo, é legal matar pessoas com cadastro. Devia ser. Neste caso, segundo esse argumento. Ok. Mas em Portugal deviam legalizar as armas. Porque, tipo, temos manifestações de esquerda, há propriedade privada que corre risco. Por exemplo, e ter tipo pessoas de Chega, de metralhadora, a protegerem as coisas. Sim. Ou tipo, o menino do Notícias Viriato, tipo, ele vai às manifestações meter-se com o Dr. Mamadou Ba. E o Dr. Mamadou Ba até o empurra, até lhe diz que não está para falar com ele e não sei o quê. Ele seria muito melhor jornalista se pudesse ir armado fazer essas entrevistas ao Dr. Mamadou Ba, não é? Cá está. Era uma questão de liberdade. Sim, e de debate. É. Assim o Dr. Mamadou Ba se calhar respondia-lhe às perguntas, não é? Sim. Sob ameaça, não é? Não é sobre ameaça. Não. Não, é sobre persuasão. respeito da liberdade dele de estar armado a entrevistá-lo. Porque o porte de armas é de segunda emenda, doutor. Temos de respeitar a segunda emenda da nossa Constituição. Da nossa? Tipo, Geral. Dos Estados Unidos. Mas nós também estamos sobre essa jurisdição. Ok. Por causa da NATO. Tipo, acho que faz sentido. O doutor Alberto Gonçalves, o grande doutor Alberto Gonçalves... Está na CNN? Não, acho que ainda não foi contratado. Ainda não contrataram aquela cabeça para a CNN? Não, acho que ainda não. Porque ele tinha um podcast com o Dr. Tiago Dores e com o Dr. Carlos Guimarães Pinto e então deu para ver nos episódios que eu vi daquele podcast que ele quando abre a boca ainda É chato. melhor ainda. Tem pouco carisma. Acho que nem para a CNN serve. Serve para a Rádio Observador, que é onde ele está, para a CNN ainda não. Então ele diz que o Dr. Kyle Rittenhouse chateou muito a esquerda por ter abatido manifestantes e não eram manifestantes, eles chamam-lhes vândalos ou não sei o quê, Sim. e que fez muito bem. Ok. Ou seja, o próprio Dr. Kyle Rittenhouse, ele diz, ok, infelizmente tive de matar pessoas, não é? Aconteceu, não foi bom, mas teve de ser para a minha sobrevivência. O Dr. Alberto Gonçalves consegue ir mais longe que o Dr. Kyle Rittenhouse. Diz, fez bem, fez muito bem em matar pessoas. Sim, o Dr. Alberto Gonçalves, eu já falei sobre ele. O Dr. Alberto Gonçalves não é a pessoa... Ele era dono de uma pastelaria, não sei se sabe disso. Hamburgueria. E, portanto, estamos a falar de alguém que está ao balcão se calhar há muito tempo e que vai ouvindo as opiniões e sabe o que é que as pessoas pensam. Eu acho que ele não estava ao balcão. Eu acho que ele investiu o dinheiro que ganhou no cronismo e na metodologia num negócio de hambúrgueres. E o que é certo é que ele não tem as posições mais sofisticadas ou mais inteligentes. E tem adotado aquilo que eu chamo que é, quanto mais grotesca for a sua opinião, mais vezes ele vai ser falado. Sim. E o que interessa é ser falado. Claro. Não é pelo que disse, mas é pelo nome que ele tem. É a sua brand. Mesmo que defenda que, ok, ele fez bem em matar aquelas pessoas. E o Dr. Alberto Gonçalves pode ser a voz da sua geração também. Infelizmente o Dr. Kyle Rittenhouse não se lembrou de chamar o Dr. Alberto Gonçalves para testemunhar abonatória. Porque se chamasse, provavelmente o Dr. Alberto Gonçalves dizia, matou e matou bem, devia ter matado mais. Eles diziam, se calhar não. Se calhar fez mal. Porque o Dr. Kyle, ele também teve uma estratégia inteligente. Porque ele, quando foi libertado, ele chegou a ir tomar copos com os Proud Boys e chegou a declarações dele a dizer que sim, de facto, eu apetece-me matar pessoas e tal. Mas isso não foi falado no julgamento porque poderia enviesar o júri. Sim. O júri podia pensar que ele era um assassino. E assim não é o caso. Chegou à conclusão certa de que ele é inocente. Sim, que foi só apenas um defensor, não é? Sim. E atua em legítima defesa.
Então ainda bem. Vamos avançar? Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que recomendação cultural tem para esta semana? Tenho 2 recomendações muito rápidas. Ok. A primeira é... Saiu o número 13 da minha revista Le Docteur. Ou número 13. Para Ah. muitas pessoas também. Depende, sim. E é uma revista dedicada ao azar. Curiosamente. Onde eu disserto profusamente acerca desta questão do azar. Se existe, se não existe. Aborda várias superstições. Várias superstições que estão aqui abordadas também. Desde logo, a superstição do número 13, a superstição de passar por debaixo de uma escada, superstição, o trevo da sorte, o gato preto, deixa-me ver, o partir um espelho, o brindar sem beber. Brindar sem beber. As pulseiras do Nosso Senhor de Bonfim da Bahia. Sim. O doutor fala sobre várias superstições que... Usar uma pata de coelho. E vai dizer se funcionam, se não funcionam, etc. Da Sim. mesma forma que analisou animais na revista anterior do Doctor, nesta analisa superstições. Sim. E é um excelente investimento, porque tipo, a revista custa 6€, mas eu tenho um texto lá em que ensino a técnica para ganhar o Euromilhões. É verdade. Portanto, quem comprar está a investir 6€, pode ganhar 100 milhões. Não é? Já viu? Já viu? Vale mais que Bitcoin. Mas tem de deixar acumular o Euromilhões, então, não é? É. Portanto, os Patreons, o pessoal do Patreon vai receber em casa a revista. Quem não é do Patreon e estiver interessado em comprar este número ou outros números, pode enviar um e-mail para reservas@odoutor.pt. Essa é a primeira sugestão cultural. E em breve vou partilhar nas redes sociais algumas imagens da revista. Em segundo lugar, dizer que os bilhetes para o meu espetáculo, o Supremacista Cultural, estão à venda. Dia 7 em Coimbra, dia 11 em Lisboa, dia 12 em Almada, dia 15 em Leiria, dia 18 no Porto e dia 19 a terminar em Aveiro. Os bilhetes estão à venda em ticketline.sap.pt. Procurem o Supremacista Cultural ou nas minhas redes sociais. Dizer o seguinte... Lisboa está na bola. Lisboa está na BOL ou estará na BOL. Na altura em que estamos a gravar este podcast ainda não está à venda, mas estarão em breve. É um final de ano que vamos ver como é que corre a pandemia, mas é um final de ano que queremos ver as pessoas no nosso espetáculo, queremos ver as pessoas oferecerem as nossas revistas no Natal também, e nesse sentido contamos convosco, quem nos ouve desse lado. Sim, o espetáculo vai ser a última oportunidade de ver o Supremacista Cultural ao vivo, que é um espetáculo que o doutor desenvolveu para comentar e analisar cultura. E conta também com a presença de uma banda, de uma excelente banda, os Disco Voador, e é a última oportunidade que terão de sempre para ver este espetáculo ao vivo. E Eu também, fecho esse espetáculo precisamente em dezembro de Sim. 2021. portanto, Já chega. a partir daí só a próxima. E, doutor, 2 recomendações culturais do doutor. Fiquem-lhe mal fazer publicidade, tipo, a cenas suas. O Esteja doutor lá calado. devia pagar publicidade sua noutros podcasts. Vou pagar Sim. Tipo, no podcast do Dr. Jordan Peterson. sim. Sim, porque é o seu público. É o está meu lá. público-alvo. Sim. E Despeça-se lá, então, há mais das- alguma recomendação cultural? Tipo, um livro. Não, vou recomendar uma música. Qual? Para as pessoas ouvirem. A música é Dancing in the Dark, do Dr. Bruce Springsteen. Ouçam, está aí nos tops. E depois ouçam a Dancing With Myself. Também. De quem é essa? Não sei. Ah, ok. Dancing With Myself. Dance. Essa, não é? Ok, então Sim. despeça-se das pessoas. Porquê é que as pessoas vão ouvir essa música do Dr. Bruce Springsteen? Não Ainda sei, por cima apeteceu-me aconselhar. um Eu herói- estava a ouvir hoje um herói num rádio. esquerdalho. Um herói esquerdalho. Mas estava a ouvir num rádio e achei engraçado. Em que ele está... Ele, Não, sabe que no achei vídeo engraçado. dessa música ele canta com a senhora do Friends. da série Exatamente. Friends. Não, eu achei piada a ideia de dançar no escuro, porque dançar é um ato que é vergonhoso e se for no escuro, Pelo menos ninguém vê, não é? ninguém vê. Acho que essa é a mensagem principal da música. Não será uma metáfora para outra coisa? Não.
Sabe que às vezes os Não há artistas, metáforas. tipo para droga. Não. Tipo tomar drogas no escuro. Não pense nisso. Fazer, A metáfora praticar o coito é um recurso no estilístico escuro. horroroso. Devia ser, o acordo ortográfico devia ter levado um recurso estilístico, era a metáfora. Não havia metáforas. Sim. Nunca mais na vida. Tudo que as pessoas quisessem dizer tinha de ser É literal. direto. Ser direto e frontal. Sim. O que tem a dizer, dizem. Doa a quem doer. Despeça-se das pessoas. Pessoas, adeus. Foi mais um podcast do Podcast Jovem, mais um episódio do Podcast Jovem Conservador de Direita. Um grande abraço muito especial para todos, mas sobretudo para os superdoutores que apoiam o Patreon do Doutor e cujo nome está na descrição deste episódio. E é isto. É. Mais alguma coisa, doutor? Não, é só. É só. Vamos lá, Até então. para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.